Boa noite, Salve, salve, grande mestre. pessoa. Tudo Já, bem? já tem alguém entrando. E ali, grande figura? Boa noite. Boa noite, doutor Ítalo. Quanto tempo Hoje, hoje falamos? será um dia especial, né? Com a figura do seu quilate aqui conosco. Já torna a noite mais brilhante, mais frutífera e mais feliz. Muito bom estar aqui com você, Samuel. Nos acompanha e também o acompanho já pelo seu belíssimo trabalho aí de informação, né? Esse trabalho abnegado. Muitas vezes as pessoas perdem assim a visão do nosso propósito, né? O tempo que a gente dedica para também trazer essa informação além daquele nível do consultório, né? Buscar que essa informação chegue até as pessoas, o cidadão, para que ele possa refletir a respeito de escolhas de vida e escolhas de saúde que podem mudar a sua vida para melhor. E assim, eu tenho muita satisfação e fico muito honrado em receber pessoas aqui do seu quilate, porque eu sei que é um leão, né, amigo, que a gente tem que matar todos os santos dias. Então, sejam muito bem-vindos. Já estamos esperando aqui o outro convidado, que é o Ribas, e enquanto isso a gente vai batendo uma bolinha aqui. Bem-vindo, Samuel. Prazer estar com você, meu querido. Obrigado pelo convite e pelas belas palavras aí. Gratidão. O Ribas não vai vir. O Ribas ele deve estar no CrossFit. Ele não vai Ah, aparecer por aqui. Ele deve tem estar lá. razão. A gente esqueceu desse pequeno detalhe, né? Parabéns aos amigos aí, obrigado a todos que estão chegando aqui. Clícia, Carla, Mia, tô aqui, cadê o cara? Cadê Aí o você, Ribas meu abandonou o amigo? CrossFit hoje. Confirmar, pronto. Eu acho que ele terminou o CrossFit mais cedo hoje e tá dando aqui uma canjinha pra gente. Cadê o homem? Vamos lá? Aceitou? Aceitar. Aceitei, com muita relutância, mas aceitei ele participar e estar com a gente aqui hoje. Pô, Bem, meus tem que... amigos, o Dr. Ribas vocês já conhecem, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço. Ribas, é, passando aí uma breve retrospectiva, um amigo de longas datas, passou também, a exemplo de muitos outros médicos, pelos cursos aí da longevidade, tem um trabalho brilhante nessa área da medicina integrativa e principalmente é um exímio conhecedor das questões relacionadas às terapias injetáveis e está tocando conosco esse projeto que é trazer para o público, né, trazer para o médico, trazer para o profissional da saúde esse conhecimento de como as terapias injetáveis podem potenciar os nossos resultados e contribuir para desfechos de melhor qualidade. E Samuel, muitos de vocês já o conhecem, né? Não é nenhuma novidade, mas é sempre bom. Aqui está dizendo que o Ribas não está conseguindo entrar, não sei exatamente por quê. Já chequei aqui a conexão, conosco aqui está tudo direitinho. Estamos aqui com 400 megabytes por segundo, uma velocidade muito boa. Então, já fiz os cheques internos aqui. Deve ser alguma coisinha aí, Ribas, na sua conexão, amigo. Mas estamos aqui aguardando. Ó, já apareceu de novo. Estou convidando outra vez. Samuel também tem uma formação muito vasta. É um profissional que tem uma curiosidade universal. Já passou pela longevidade, já passou pela ortomolecular, trabalha com integrativa, trabalha com as terapias injetáveis. Então, nós não podíamos hoje aqui estar com duas pessoas mais apropriadas e mais adequadas para discutirmos esses assuntos que tenho certeza serão do interesse de muitos e que iremos aproveitar sem dúvida nenhuma. Pronto, já estou aceitando aqui mais uma vez, Ribas. Precisamos entender aqui o que é que está acontecendo. Ribas, 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 cadê você, meu rapaz? Olha, convidar. Vamos lá. Vamos ver se o homem aparece aqui. E toda a sala de soro da minha clínica, toda ela foi montada pelo Ribas. O Ribas ele é o alquimista dos meus protocolos todos Ele lá. é, ele é a nossa grande referência, né? É, É né? o indivíduo que está aí desbravando esse caminho, né? Embora não seja nada de novo, as pessoas muitas vezes pensam que as terapias injetáveis são novidades que estão surgindo agora na medicina. Nada,
é uma estratégia consagrada, começou lá com a prática ortomolecular, quase 40 anos atrás, Efraim já fazia isso com muito sucesso, né? E o que a gente está Relação, fazendo hoje é só repaginar, modernizar, trazer alguns aspectos de expansão das indicações terapêuticas e buscarmos integrar, né? Como a própria nomenclatura já diz, a medicina integrativa ela procura reunir aquelas estratégias que possam potenciar a qualidade dos nossos resultados e que trabalhem firmemente através dessas estratégias para a promoção de uma melhor qualidade de vida. Então, tá enganchado aí, amigo Ribas. Eu não sei exatamente o que é que está acontecendo. Já aceitei aqui, já convidei aqui 17 vezes e não está acontecendo. Enquanto isso, eu vou o tocando Ribas, aqui com o Samuel o Ribas é para que a gente possa começar esse bate-papo. Continua teu workout aí, Ribas. E de repente você entra na hora que for possível. Samuel, nós temos, dentro desse contexto das terapias injetáveis, algumas prioridades, né? E dentro dessas prioridades, eu acredito que isso aí deve ser também um foco do seu trabalho, utilizarmos da maneira mais racional possível essas estratégias para que a gente possa não só reunir a melhor relação custo-benefício possível, mas também reunir uma percepção de valor e que essa pessoa, esse paciente, esse indivíduo que está ali acreditando nessa proposta possa ter, de fato, concretizado as suas expectativas através de um bom resultado terapêutico. E é óbvio, é um universo absurdamente vasto, né? Se a gente fosse agora declinar e detalhar as inúmeras estratégias terapêuticas, nós precisaríamos de uma semana aqui conversando sobre isso. Então, o que a gente propõe? Provocar uma racionalização no uso dessas estratégias. E nós discutimos, na última participação que tivemos, eu e o Ribas, o impacto dos fatores epigenéticos que podem nortear um protocolo individualizado para cada pessoa em cima dessas terapias injetáveis. Falamos um pouco da necessidade da gente primeiro remover, né? Muitas vezes as pessoas chegam com aquela intenção de acrescentar, olha, eu tenho um declínio de uma substância tal, ou de um hormônio Y, ou de um elemento Z, e eu gostaria de começar a repor isso o máximo possível, mas às vezes falta a percepção de que, se eu não tiver um meio interno adequado para recepcionar aquilo tudo que eu estou querendo introduzir, o efeito, ou no primeiro cenário, vai ser muito aquém da expectativa, ou não vai ter praticamente efeito perceptível, o que vai descredibilizar a nossa estratégia terapêutica e vai redundar numa relação custo-benefício desequilibrada, porque esse paciente vai estar pagando por algo que não vai estar percebendo exatamente o seu resultado. Então, nós falamos um pouco de detoxificação, de remoção, de cuidarmos desse fígado, né, esse órgão tão sobrecarregado de poluentes e de substâncias que estão entrando a todo momento no nosso corpo. Falamos desse órgão regulatório extraordinário que é o intestino. Falamos um pouco dos rins, falamos de inflamação. E hoje eu queria focar aqui com vocês, no momento que o Ribas conseguir adentrar, mas enquanto isso nós vamos bater nessa bola aqui, uma coisa que você conhece muito bem, que é o programa dos 5 R's, né? O que seria esse programa dos 5 R's? É um programa racional, aonde nós procuramos, em primeiro lugar, remover tudo aquilo que potencialmente foi identificado como está contribuindo para atrapalhar o funcionamento adequado dessa máquina extraordinária que é o corpo humano. Depois, reparar. Muitas vezes essas substâncias deixam danos, deixam sequelas, e nós temos que identificá-las e promover o devido reparo. Depois, repor tudo aquilo que ao longo desse tempo passou a carecer e hoje está faltando para o bom funcionamento. Depois disso, um conceito muito parecido que é o de repopular e, finalmente, reequilibrar. Conta aí pra gente, como é que você trabalha no seu dia a dia com essas variáveis, como é que você aborda essa introdução às terapias injetáveis aí ao nível da sua clínica e da sua prática diária, meu amigo? Bom, vamos lá. Fui pegando alguns ganchos ao longo da tua fala de coisas importantes, tá? Primeira delas, até um feedback que eu te dou, Ítalo, como professor, você é um formador de médicos, né?
do que chamam hoje dessa nova geração. Eu não gosto muito desse termo, porque nova geração, né? Eu me considero da velha. Eu digo assim, o que eu faço no consultório é tão velho, 5.000 anos atrás já se fazia isso, né? Então, eu não vejo nada de medicina nova no que é feito. Eu digo que a medicina nova é a medicina do fármaco, essa é a novidade que veio, né? Milenarmente, a gente já trabalha, os médicos já trabalhavam com fitoterapia, planta medicinal, com suplemento, vitamina e tal. Mas você é hoje um dos maiores formadores de médicos que tem essa visão integrativa. E como tal, acho legal te falar uma coisa, que às vezes tem muita coisa que pode ser óbvia para você e que talvez você até fale assim, nem vou falar isso aqui na aula porque isso é tão óbvio, né? Mas existe aquela máxima que diz que o óbvio tem que ser dito. E tem uma coisa que você falou agora aqui nesse teu lindo discurso que eu ouvi no primeiro dia que eu fiz o curso introdutório teu, em 2012. No primeiro dia, você falou uma coisa que entrou na minha cabeça, assim, e foi mais uma das coisas óbvias que eu ouvi. Aliás, praticamente na minha instrução de buscar formação com medicina integrativa, tudo que eu ouvi foi óbvio. Eu acho que tudo era óbvio, porque é uma medicina tão mais fácil, ela é clara, ela tem uma obviedade, mas, assim, ao mesmo tempo, a gente quer sempre procurar o complexo, né? Então, tudo que eu ouvi foi óbvio. Mas uma das coisas que você falou e que eu guardei para mim, falei, nossa, mas isso... Olha, o padre Fábio de Mello. Gente do céu. Fábio de Mello é ótimo. Essa aí vai pegar, hein, Ribas? Não, essa já pegou. Gostei, o pessoal gostei. O pessoal já me pararam no aeroporto para tirar foto uma vez. Peraí que eu estou contando uma coisa importante aqui para o Ítalo. Vai fundo aí, Samuel. Uma das coisas que você falou e que eu uso como base todos os dias no meu consultório é o seguinte: antes de dar alguma coisa ao paciente, pensa se não é necessário tirar alguma coisa, que foi o que você disse aqui agora, né? Antes de dar um omeprazol para o paciente, será que a gente não tem que tirar a Coca-Cola e o pastel frito dele? Porque não o corpo dele não está sentindo falta de omeprazol, o corpo dele está recebendo alguma toxicidade, alguma coisa, né? E aí eu ia dizer uma coisa aqui, ia provocar, porque você usou a palavra, a ideia que hoje é provocar, eu ia te provocar dizendo que terapia injetável não funciona, isso é uma picaretagem sem fim. Mas agora eu não posso mais falar isso, porque você já me quebrou no meio. Não funciona a terapia injetável se você não faz o primeiro R, de retirar. Não funciona, mas não funciona mesmo. Você vai lá e você vai dar para o teu paciente um soro com incentivo imunológico para ele, e ele bebe cerveja e vinho todo dia, uma substância imunossupressora, entendeu? Então, assim, é querer enxugar gelo. É uma tentativa que, como você disse, investe dinheiro, investe tempo, e o profissional sai descredibilizado, porque a ideia não funcionou, né? Em 2019, eu e o Dr. Ribas aí fomos convidados a palestrar no Congresso do Efraim, né, de Medicina Ortomolecular, e na ocasião tinham 2.700 médicos inscritos. Eu pensei assim, vou lá, legal, todo mundo que vai lá está levando ciência, está levando artigo científico, isso aí é o que mais tem. O que eu posso chegar lá e falar, talvez, para esses 2.700 médicos, que talvez seja mais ou menos o que o doutor Ítalo fez comigo em 2012. Falou uma coisa óbvia, mas que não era tão óbvio assim para mim. E eu fiz isso, eu subi no palco e falei, eu estou aqui hoje para dizer para vocês que medicina ortomolecular é uma tremenda, uma picaretagem, inclusive todos vocês aqui são tudo um bando de charlatão. E eu fiquei só dando aquele time esperando, né? Até o primeiro tomate, o primeiro ovo, quando eu vi que eu ia ser atacado, eu disse assim, você quer saber por que a nossa fama é essa lá fora? Aí eu peguei e botei, eu peguei o meu bloquinho de receituário aqui e eu fiz à mão umas receitas e botei no PowerPoint. Então eu fiz uma receita lá de curcumina, piperina, né? Aí eu falei assim, olha só, como um baita médico ortomolecular que eu sou, eu sei tudo sobre isso aqui, então eu domino que a curcumina inibe o NF-kappa-beta, que é o início da cascata inflamatória, que a piperina absorve mais, né? Sei tudo disso. Aí o próximo slide era
uma pessoa comendo um donuts, né? Eu falei assim, mas eu não falo para o meu paciente mudar a alimentação. Aí eu troquei o próximo slide, era outra receita prescrito, indol 3-carbinol, né? Falei, ó, como um ótimo médico que eu sou, eu sei que o indol 3-carbinol modula a CYP1A1, a CYP1A1 vai melhorar a minha oxidação em 2-hidroxistrona, mas próximo slide era uma mulher tomando café preto num copo plástico, se entupindo de bisfenol A. Então, eu fui provocando e mostrando exatamente isso, que muitas vezes o paciente vai nos procurar, ele vai fazer um investimento, ele não vai ter um retorno e ele vai dizer assim, bem que me disseram que esse tipo de médico aí é tudo picareta. Então, isso é muito importante a gente falar no início, né? Seja terapia endovenosa, injetável, via oral, qualquer abordagem dessas, ela precisa primeiro do óbvio sendo dito, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí você falou para mim, como que eu atuo no meu consultório com a parte dos endovenosos? O paciente, quando ele passa comigo, hoje em dia, está ficando cada vez mais pesado. Acho que existe uma coisa que eu ouvi uma vez, eu comecei a acreditar nisso. Quanto mais conhecimento, não que eu acho que eu tenho muito conhecimento, mas eu busco conhecimento. Então, quanto mais eu vou adquirindo, parece que o universo ele vai te dando pacientes mais difíceis. Ah, você está se preparando, então agora eu vou te dar mais desafio. Como hoje foi meu dia aqui no consultório. Então, hoje eu pego pacientes muito doentes, né? Aquele paciente que ele precisa de uma abordagem de choque. Não é uma coisinha ou outra que vai fazer a diferença na vida dele. Por quê? Porque ele foi um maestro nas últimas 4 ou 5 décadas da vida dele. Ele foi um maestro em se inflamar. Ele fez bonito. Ele falou, eu vou acabar com a minha fisiologia, e o cara foi campeão nisso. E aí chega ali, ele chega com a microbiota destruída, mitocôndria não tem mais, ou as que tem, não tem nenhum cofator lá dentro para fazer promoção de ATP. Ele chega com uma insônia danada, ele chega com dor nas juntas, ele chega poliqueixoso, né? É o cara que eu olho e falo assim, legal, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa é o R, o primeiro R. Então ele passa com o meu nutricionista e a gente retira dele todo alimento tóxico, retiramos o flúor da pasta de dente, o cloro da água, vai filtro de água no chuveiro, filtro de água no chuveiro, cuidando de tudo que está intoxicado, as amizades, né? O amigo tóxico, o relacionamento tóxico, tudo que é toxicidade que tem na vida. E aí, eu explico para o paciente, né? Obviamente, quando é presencial a consulta, o paciente está na mesma cidade, eu explico, até como o próprio Ribas fala, Ribas, uma coenzima Q10 tomada, quantos por cento você absorve de uma coenzima Q10, doutor Ribas? De uma forma geral, a via oral, dependendo da forma que você faz, ela não é absorvida 100% em hipótese alguma. A gente vê que em alguns relatos de 20% a 40% é absorvido. E se tem um meio tóxico, às vezes nem isso é absorvido de maneira adequada, né? 20 a 40%, né? E coenzima Q10 tem alguma importância quando eu estou trabalhando com mitocôndria, com promoção de energia, com ATP? De uma forma geral, é a extrema importância da coenzima Q10, o uso terapêutico dela, para poder favorecer não só o efeito a nível mitocondrial, como o efeito anti-inflamatório, o efeito também de auxiliar na regeneração das células. Então, o uso da coenzima Q10, igual você coloca, e a gente está falando nesse ponto, tanto em estratégias injetáveis como a manutenção da via oral, quando está em equilíbrio, é algo importante e favorável que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E é algo que a gente tenta sempre colocar para o paciente. Quando a gente pega, né, pegando os princípios aí dos 5 R's, nessa primeira forma, se a gente pega um paciente que ele está totalmente inflamado, totalmente com um estilo de vida inadequado, e a gente coloca para ele fazer o uso da coenzima Q10, como a gente está citando aqui, da via oral, ele não vai ter a resposta, ele não vai fazer o que eu sempre comento, né? O levanta defunto. Ele não vai realmente sair do estado dele de latência, de cansaço, de fadiga, e ele não corrige, né, de uma forma geral, a fisiologia dele da forma que a gente precisa. Por isso que eu vejo nas estratégias, quando a gente fala da abordagem injetável, trazendo para a questão de promoção de saúde,
É algo, sim, que realmente tem um significado fisiológico. A gente prepara o terreno biológico, como a gente já falou numa live anterior aqui, né, sobre os grandes benefícios que a gente tem relacionado a potencializar o que o Ítalo sempre prega, a parte da hormonologia, a parte da estimulação mitocondrial, que vai gerar o quê? O que a gente mais quer? Longevidade, né, e uma melhora do estilo de vida das pessoas, né? Então, aí, ó, você dá a palavra para o mestre arrasa aqui, né? Dado. Então, aí pega aí é que tá. Ítalo, eu não sei se você já teve essa experiência, tá? E eu, na primeira vez que tive, corri ligar para o Ribas e o Ribas me acalmou. A paciente chegou no consultório que se ela pudesse ter entrado de cadeira de roda, ela entraria de tão fadigada. Obviamente também tinha uma ferritina de 10. Aí vai tudo dar, vai dar ferro via oral com essa paciente, né? E assim, a paciente foi para o soro e a gente botou derribose, ácido alfa-lipoico, botou coenzima Q10, todo, não, o magnésio, todo o tratamento de Sinatra nela. Ela começou a ter o que eu achei na hora que era uma convulsão. Ela começou a ter um choque ali, a tetanizar na minha frente. Falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Essa paciente simplesmente, ela não tinha nada de cofator na mitocôndria dela. E quando entrou essa enxurrada nutricional, esse booster mitocondrial, o corpo dela começou a produzir calor e começou a ter ali na frente, literalmente, o calafrio da febre. Ela fez né? Eu falei, meu Deus, está aqui a prova clínica de que isso funciona, entendeu? E claro, isso não foi uma vez só que aconteceu, mas não é comum. Mas eu tive depois disso, eu já não me assusto mais. Eu até comemoro. Eu falo, uhul, vou lá na cozinha da clínica, pego uma kombucha para comemorar. Então, né, a gente tem a prova clínica dentro da nossa sala, assim, de que está funcionando. Então, não tem como negar. É. Olha, eu acho que existe uma linha de pensamento aí que a gente pode seguir todas as vezes em que a nossa estratégia é colocada em xeque, e não é infrequente, infelizmente, né? Ribas e Samuel sabem que a gente tem que matar o leão todo dia para provar para as pessoas que o óbvio funciona muito mais do que o complicado, né? E é incrível como as pessoas têm dificuldade de compreender o simples e têm facilidade de aceitar o desnecessário, né? Você veja o seguinte, penso que Samuel e Ribas se deparam com essa questão todos os dias. As pessoas recebem uma prescrição de Ozempic para perder peso e finalmente descobrirem a fórmula mágica para o emagrecimento. E eu nunca perguntei ao paciente, todas as vezes em que eu me deparo com essa situação, o senhor ou a senhora leram esta bula dessa substância? Nenhum lê. 100% das pessoas tomam sem nem sequer abrir a bula para intuir. Mas será que isso aqui não tem um lixinho debaixo do tapete que eu tenho que me preocupar? O meu médico não deveria ter conversado mais detalhadamente a esse respeito? Um dia desses, eu e Clarice recebemos no consultório um indivíduo jovem, 39 anos, precisava perder peso, caiu também nessa proposta terapêutica do Ozempic e teve como presente uma hemorragia retal. Ele perdeu 850 ml pelo reto e teve que ir para o hospital de emergência porque não avisaram para ele que um dos efeitos colaterais dessa substância para finalmente fazer você emagrecer é o sangramento no trato digestório, e ele não foi avisado disso. Agora imagina vocês se nós tivéssemos passado alguma substância charlatã, né? Uma testosterona transdérmica, uma cúrcuma, né? Um transresveratrol, uma coenzima Q10, substâncias que não têm respeito simplesmente por um fato, não é porque não funcionam, é porque não são patenteáveis. Essas substâncias não se pode obter uma patente e dizer assim, ó, eu inventei e agora você passa a usar isso porque é muito bom e eu estou lhe dizendo. Vocês imaginam, Samuel acabou de citar uma coisa aí muito interessante, se uma molécula fantástica como o diindolilmetano, indol 3-carbinol, fosse patenteável, há muito tempo eu asseguro que dentro da mastologia não se estaria mais prescrevendo tamoxifeno, porque o indol funciona
funciona muito melhor do que a Igual. tamoxifeno. Só o problema, ninguém obtém patente disso aí. Então, não nos enganemos. Nós temos aqui um grupo heterogêneo, temos aqui médicos, temos profissionais da saúde, temos cidadãos do bem. Nós não nos enganemos. A descredibilização que se tenta fazer contra esse modelo de medicina integrativa é nada mais, nada menos do que um problema comercial. Não é um problema médico, não é um problema de falta de evidências científicas e muito menos um problema de falta de evidências clínicas. É um problema de desinteresse mercadológico. E isso não tem nada a ver com medicina. Então, voltando aí a bater nessa tecla do complexo, como as pessoas têm dificuldade de entender o simples, nesse programa de remoção, eu costumo colocar também uma coisa muito importante: remover a nossa exposição à luz elétrica artificial, principalmente no período da noite. Isso é mortal. Muitas vezes você está procurando o inimigo lá no laboratório, na ressonância magnética, na tomografia computadorizada, e muitas vezes esse inimigo está dormindo dentro da sua casa, no seu quarto, quando você permanece após as 21 horas, 22 horas, com esse negócio aqui que está na minha cabeça ligado. Então eu me preocupo bastante com a remoção da exposição à luz elétrica, né? Um dia desses, um jovem fedelho falou que eu estava problematizando a luz elétrica. Querido, eu não estou problematizando, eu estou mostrando para vocês o que é o problema. Você entra lá no site da Organização Mundial de Saúde e está escrito: luz elétrica é uma substância, é um elemento carcinogênico para seres humanos do grupo 1A. Não é pequena a quantidade de problemas que nós estamos hoje trazendo para a vida humana por causa dessa coisinha aqui. Ah, existe um benefício? Sem dúvida. Mas existem malefícios que precisam ser discutidos. E é isso que a gente tenta fazer. Não é, Samuel? Não é, Ribas? É mostrar que, além do papel de médico, nós temos um papel ainda mais prevalente, que é de sermos educadores. Nós temos que tratar a ignorância das pessoas. E essa ignorância é sistêmica. E só existe uma maneira de tratar com eficácia a ignorância. É com um remédio chamado informação. E é para isso que nós estamos aqui. Então, passa a bola para vocês. Seguindo aí a sequência do programa Remover, que comentários ainda querem fazer para que a gente passe lá para os outros itens do programa, né? Que é o reparar, repopular, repor e reequilibrar. De uma forma geral, que eu posso colocar rapidinho. Peraí. Se a gente fala... Não, vai. Fala. Quando a gente fala da questão da remoção ali, né, da parte das desintoxicações, nós falamos muito isso, né, Ítalo, da semana passada, sobre a importância de remover, de limpar receptores, de preparar os órgãos, né, de uma forma geral, para poder ter abordagem suficiente nas terapias que a gente precisa. E uma forma da gente poder limpar as pessoas, né, como eu sempre falo, o injetável ele usa muito bem esse benefício. E quando a gente fala de quelação, de quebrar, de jogar para fora metais pesados do nosso corpo, a gente sabe da grande abordagem terapêutica que é o uso dos injetáveis. É uma forma geral que a gente utiliza a estratégia para poder favorecer uma melhora da função mitocondrial, uma melhora dos receptores e até para fazer a nossa abordagem hormonal ter uma resposta fisiológica adequada, né? Para poder realmente encaixar as informações da maneira que a gente precisa. E aí, desse ponto, é a busca que a gente quer sempre fazer, levar ao paciente o conhecimento, e eu falo de uma forma geral que quando ele tem isso, que o Ítalo acabou de colocar para nós, o conhecimento, a abordagem técnica, a forma, e ele tem a clareza dos fatos, a adesão é melhor, e além disso, ele vira, de uma forma geral ali, contribuindo para nós para poder gerar o resultado esperado, porque ele está entendendo o processo e ele entende que se ele não fizer a primeira parte de tudo, dali para frente ele vai ser apenas um mesmo, que vai apenas trocar de médico, procurar outro colega, que muitas vezes vai tentar ser urgencista para poder resolver o problema dele, mas não faz o básico. Esse é o grande problema. Diz, Samuca. Eu queria contar um caso do consultório de hoje que vai ao encontro perfeito do que o Ítalo falou. Atendi uma médica hoje e patologista. E, obviamente, com aquela visão da medicina da formação tradicional que a gente tem na faculdade, né? Ou seja, só conhecendo doença. E aí, ela sempre teve uma anemia ferropriva, sempre com ferro baixo a vida toda, tentava tomar
comprimidinho de ferro e não dava certo. E ela teve há uns, sei lá, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, um hipertireoidismo. Ela disse que a gineco dela, que eu já achei até legal, a gineco dela falou para ela na época parar de comer trigo. E ela contou que hoje que ela pensou, bem capaz que eu vou parar de comer meu macarrãozinho, que eu tanto amo, meu pãozinho, não sei o quê. Não parou. Aí, uma endometriose, também, diagnóstico de endometriose, já estava aí, ó, com hipertireoidismo, endometriose, anemia ferropriva. E ela começou a ter uma dor no joelho esquerdo, uma dor que estava limitando ela. Bom, enfim. Aí o que aconteceu? Ela resolveu, ela assistiu um vídeo meu no YouTube, onde eu explicava lá como que o glúten atuava na hiperpermeabilidade do intestino, tal. Ó, que o Ítalo falou, a informação. E ela falou para mim aqui, primeira vez que ela chegou aqui hoje, primeira vez, ela falou assim, Samuel, esse teu vídeo, ele para mim foi impossível eu não acreditar, porque tu mostrou exatamente peso molecular, o que acontece, né? E aí ela disse que tirou o glúten e a dor no joelho passou. Aí ela disse, opa, passou dor no joelho. A ferritina dela foi de 20 e pouco para 56 em questão de meses, já começou a absorver. Aí ela fez uma viagem e falou, vai, eu estou viajando, vou comer glúten. Comeu glúten, voltou a dor no joelho. Ela falou, opa, tem alguma coisa aí que não está certo. Aí ela tirou totalmente o lácteo, tirou tudo, o glúten. E ela falou, cara, eu fiquei tão bem que eu tive que vir nessa consulta para agora lapidar contigo. Ela já fez sozinha toda a remoção dela, sozinha, só com a informação. Então é isso aí. A informação abre a mente, não tem, né? Porque a ignorância é uma dádiva. É ótimo você ser ignorante, é ótimo até a página 2, né? Ela estava pagando um preço caríssimo por isso, né? Mas aí contempla exatamente isso que o doutor Ítalo falou. Essa paciente chegou pronto, já fez o R primeiro lá, chegou aqui agora, eu só prescrevi as coisinhas certas para ela. E eu acho assim, uma das coisas mais recorrentes que a gente tem é essa infantilização que existe a respeito de elementos inflamatórios como glúten, como leite de vaca, né? Hoje, Ribas, hoje pela manhã eu estava indo deixar a filósofa Cleuzinha, né? Eu tenho 4 filhas, a Cleuzinha tem 8 anos, e como eu faço a minha atividade, o meu exercício bem cedo, eu aproveito para deixá-la na escola e a gente vai filosofando. É um trajetozinho de 25 minutos e a gente vai falando sobre tudo. E você sabe o que é que Cleo veio me dizer hoje? Ela olhou para mim e disse, papai, eu perguntei a um pai de um colega meu se ele não ama o filho dele. De por que, meu amor? Porque ele estava dando glúten para o filho dele. Eu olhei para ele e disse, o senhor não ama o seu filho? Aí eu disse, mas por que você insistiu em trazer para ele essa percepção? Eu disse, papai, porque não tem como ser tolerante a glúten. Uma criança de 8 anos chegou para mim hoje e disse, não tem como ser tolerante a glúten. Papai, as pessoas não entendem que leite de vaca é bom para o bezerro. Eu digo, meu amor, realmente é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem essas coisas, porque elas são muito complexas. O ser humano não consegue entender como seria bizarro uma mulher dar o peito dela para um bezerro. E não é bizarro uma vaca dar o peito dela através de uma caixa de Tetra Pak para um humano tomar. E alguns colegas, infelizmente, infantilizam problemas como glúten. Eu já ouvi profissionais de renome, muito triste ouvir isso, falando que não, nem todo mundo precisa tirar glúten. Depende dos testes. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que essa pessoa perdeu essa aula? Porque essa pessoa precisa entender que o glúten reage disparando Toll-like receptor 4 e T-helper 17 numa concentração nanomolar. O que é isso? Basta estar circulando dentro do seu corpo 1 milésimo de uma grama de glúten que você vai reagir inflamatoriamente contra essa substância, só que essa reação inflamatória não vai bater só na gliadina, ela vai bater em qualquer região do seu corpo onde existam citocinas pró-inflamatórias circulando. E se eu pudesse relacionar para vocês hoje a quantidade de pessoas que vão desenvolver doenças que não será celíaca, e por não desenvolverem celíaca, acha que pode continuar consumindo glúten, é uma coisa escandalosa. Então são coisas assim, né, Samuel e Ribas,
que a gente tem um desgaste imenso no dia a dia. Explicar para as pessoas não complexo, mas fazer as pessoas entenderem o óbvio. E como é difícil as pessoas entenderem o óbvio. É cansativo e exaustivo. Eu tenho que tomar cortisol endovenoso para poder lidar com essa situação no dia a dia. Como é que vocês lidam com isso aí? Doutor, detalhe, tá? Essa paciente médica, ela fez todos os exames contra o glúten, deu tudo negativo, porque ela não tinha nada. Mas ela mesma, ela disse, não é possível. Eu tirei o trigo, minha vida mudou. Exame, né? Tal do exame. Para a gente continuar, a gente já falou muito do primeiro R. Se a gente já está... Vamos para o segundo R. Vamos acelerar. Tentar esclarecer um pouco mais, né? Eu acho que vai ser preciso reparar, meninos, aí, na opinião de vocês. Quais são os principais pontos de reparo, que é o nosso segundo R? O R de Ribas. Primeiro ponto. O R de Ribas. E Rashid também. De Rashid também. Primeira coisa que a gente pensa na questão do reparo é do trajeto gastrodigestivo inteiro, né? A gente tem que pensar não só na parte de reparar os danos causados pelo estilo de vida dessa pessoa, mas também, de uma forma natural, a gente poder colocar o que a gente mais precisa de nutrientes que vão favorecer o equilíbrio do nosso corpo no modo geral. Um ponto importante que eu sempre falo do meu paciente, na parte do reparo, a gente tem que começar também com reparo a nível sanguíneo. Porque, de uma forma natural, quando a gente fala da parte do pH sanguíneo, meios ácidos, a gente sabe disso, que pode favorecer o risco de surgimento de doenças e até mesmo câncer. Então, nessa parte inicial, quando a gente faz o primeiro momento de retirar e vai para essa parte também ali do reparo, eu vou colocar uma melhora de um sangue mais básico para ele, de uma forma geral. Eu vou reparar os órgãos dele, do trajeto gastrodigestivo. Eu vou pensar em saúde intestinal. Eu vou pensar em preservação e reparo também da parte hepática. Eu vou pensar também na preservação de um grande órgão de filtração, que é também os rins. Eu vou tentar buscar ali a reparar estruturas que estão sendo danificadas pelo estilo de vida. Mais uma vez, reparando também a ele a reposição dos elementos bioquímicos necessários que vão dar para ele o que é a melhor qualidade de vida de uma forma geral. Então, eu penso sempre nessa questão, preservação e reparar os órgãos danificados pelo estilo de vida, pensar na corrente sanguínea também para poder favorecer. Aí entra um ponto importante, Samuca gosta muito disso, né, Samuca? Para a gente poder ver. Não adianta a gente falar só da tal da parte da água alcalina, como as pessoas falam, se a gente não faz também uma alimentação mais alcalina, uma alimentação sem tanto processo inflamatório. Então, de uma forma natural, é orientar o paciente que ele precisa remover, ele precisa reparar de uma forma natural esses órgãos, para eles poderem lá na frente performar da maneira que a gente precisa, gerando os resultados mais expressivos de uma forma geral. E você, Samuca? O ruim de falar depois do Ribas é que ele esgota o assunto, mas tem uma coisa ali que a gente pode... Deixa a gente sem palavras, né? Mas reparo, a gente pensar em dar elementos para que o nosso próprio sistema antioxidativo funcione, né? Porque esse paciente ele vem no estresse oxidativo. Ele já consumiu a própria superoxidismutase dele, já está trabalhando menos, né? A glutationa peroxidase. Então, sempre é importante pensar, e aí eu faço muito isso na terapia endovenosa, né? Por exemplo, SOD, né? Superoxidismutase, precisa de manganês, cobre e zinco. Então, vamos lá, bota no sorinho. A própria glutationa peroxidase, dos 3 aminoácidos mais importantes, a cisteína, né? Então, cisteína em alta dose. Então, reestabelecer, porque a gente fala muito, a gente ouve muito falar, antioxidante, virou uma febre do antioxidante, né? Então, a gente já pensa logo em canetear, resveratrol, licopeno, piquenogenol. Tá, mas e o sistema próprio antioxidativo do corpo, né? Que a gente tem essa função, a catalase, todas essas enzimas, elas trabalham a nosso favor, desde que a gente também não atrapalhe elas, né? Então, isso é um conceito importante do segundo, é reparar o teu próprio sistema antioxidativo. Perfeito. E é um ponto importante aqui, né? Igual o Samuel colocou, glutationa
A gente fala tanto de glutationa, vê tantos colegas médicos falar de glutationa, antioxidante universal, tudo, e a gente vê muitos casos de uso de glutationa de forma, vamos dizer, errada. Porque a gente vê a literatura sendo muito enfática para nós que glutationa só tem fundamento e tem necessidade clínica de ser reposta através da via endovenosa pela alta absorção que ele tem e o alto processo que ele tem de reparo, principalmente nas fases de desintoxicação hepática. Então, quem toma glutationa oral ou passa cremes orais, cremes transdérmicos de uma forma geral de glutationa, a gente vê os grandes problemas com esse grande elemento antioxidante. A gente sabe que a glutationa a forma lipossomal oral, ela tem uma biodisponibilidade melhor, mas ela não se equipara e ela nunca chega aos resultados das injetáveis. Por isso, de uma forma geral, o injetável ele consegue chegar de uma forma muito positiva que a gente precisa, né, para fazer esses reparos nos nossos órgãos e fazer o que o Samuca falou aqui, é fazer o nosso sistema natural, né, endógeno, trabalhar ao nosso favor, que muitas vezes a gente vai perdendo isso pelo estilo de vida e pelos danos causados, né, de forma exógena, de fora para dentro do nosso corpo. Certo? Pessoas, apareceu uma intervenção muito interessante aqui que eu queria parar, da Sandra Almeida. Ela diz: eu parei de comer glúten e leite por 1 ano. Fiquei doente. Me deu colite. Curei com espinafre e voltei a comer glúten. Ora, Sandra, eu acho que essa sua colocação é uma colocação extremamente importante e por isso eu pedi para parar aqui. Olha só, existem muitas pessoas, não são poucas, que retiram glúten e pioram, trazendo uma antítese, né, do que nós estamos falando aqui. Poxa, os caras estão defendendo que tem que tirar glúten de todo mundo. O glúten que é consumido hoje, não tenhamos ilusão, ele é um glúten que já sofreu mais de 45 processos de modificação genética. Não é mais o glúten da Mesopotâmia. Então, o pãozinho que ia lá para o faraó não tem nem semelhança do pãozinho que chega hoje na sua mesa, cheio de brometo, cheio de adição de elementos químicos e outras porcarias que a gente não quer nem falar aqui. Mas o que eu quero ressaltar aqui, de importante a respeito da retirada do glúten, é que, infelizmente, 70% dos prebióticos estão contidos nos alimentos à base de trigo. Então, quando alguns pacientes tiram glúten, eles não pioram porque tiraram glúten. Eles pioram porque perderam a reposição e suplementação diária de prebióticos, que são os alimentos naturais das bactérias que habitam o nosso intestino. Então, é absolutamente mandatório que quando você for se submeter a um protocolo de retirada do glúten, isso deve ser feito sob estrita orientação, ou do médico que entende minimamente sobre esse assunto, ou do nutricionista que entende minimamente sobre esse assunto. Jamais retirar glúten sem suplementar prebióticos, porque nós estamos correndo o risco dos pacientes piorarem. E talvez, Sandra, tenha sido isso que aconteceu com você. Eu não sei se os meninos querem corroborar. Tem um outro ponto importante aqui que eu vou colaborar, então, já nessa parte que a Sandra colocou. Quando a gente fala da estratégia de uso, né, que ela falou que comeu espinafre e sentiu melhoras ali, né, de uma forma geral, foi o que o senhor que chegou a colocar. O espinafre ele é um grande produtor de óxido nítrico natural. E o óxido nítrico ele é fundamental para auxiliar a gente no nosso sistema que o Samuel acabou de comentar. O nosso efeito natural antioxidante, de dentro para fora. Então, assim, se ela teve uma alimentação mais rica em elementos naturais, isso também pode ter auxiliado ela a fazer alguns reparos ali atrás. Então, naturalmente, ela teve alguns benefícios com a mudança do padrão alimentar. Mas a gente não pode falar que só o espinafre fez isso, né? Posso falar? Tem que colocar esses pontos importantes aqui. Um ponto importante também, ela disse que parou o glúten e 1 ano depois teve uma colite. Existe uma coisa chamada fator coincidência. Eu tenho um paciente que parou de comer glúten e foi atropelado, mas não foi o glúten, ele foi atropelado porque ele estava passando no lugar errado, entendeu? A gente tem que ter isso muito claro, porque às vezes, eu já tive, por exemplo, eu tive já paciente que começou o meu tratamento ortomolecular e desenvolveu um fungo na unha. E o que o paciente pensa? Ixi, está tomando alguma coisa estragada, tem fungo, né? E assim, aconteceu, né? É uma casualidade. A gente não consegue ter essa relação de causa e efeito muitas vezes. Então, pode também ter sido uma casualidade. E que aí, o espinafre
veio ajudar, porque está comendo um alimento natural e tal, né? É uma coisa... Em relação ao terceiro R, né, que é o repor, eu gostaria de começar com uma provocação aqui. A gente se preocupa muito em repor muitas coisas, mas às vezes esquece, no contexto do dia a dia, de repor uma coisa fundamental: o nosso solvente universal. A água tem um papel fundamental no transporte e na retirada de elementos que precisam estar o tempo todo entrando e saindo dentro das células. E muitas vezes, né, Samuel e Ribas, as pessoas pensam inocentemente que toda água é igual. Olha aqui, doutor, está igual, ó. É tudo incolor, é tudo o mesmo gosto. As águas são completamente diferentes e uma das coisas que vocês podem estar hoje sendo enrolados é pegar aquele garrafão e achar que você está tomando água mineral. A maior parte das águas que estão engarrafadas no Brasil hoje não são minerais, elas são águas potáveis engarrafadas. É uma coisa completamente diferente de água mineral. E hoje, muito se fala em repor água alcalina, né? A água alcalina é outro ponto também que a gente recebe pancada na cabeça o tempo todo. E é preciso saber até que água alcalina é essa que você está tomando. Por quê? Ela pode ser uma água alcalina. Está aqui, ó. Eu coloquei o aparelho para medir o pH, deu um pH de 9,85. Ótimo. Mas será que essa água tem estabilidade e hidrogenização suficiente para ela se manter alcalina depois que você bebe? E aí a gente fala no conceito, né, Samuel e Ribas, de PRAL, que é o potencial renal de carga ácida. Se essa água alcalina ela não for adequadamente preparada e ela não tiver um PRAL negativo, ela não consegue permanecer como alcalina no seu corpo e é outra enrolação, e é por isso que muitas vezes a gente perde a credibilidade do que nós estamos falando aqui. Então, passo a bola para vocês. Samuca. Olha só, segunda-feira à noite, eu fiz uma entrevista para o podcast do meu canal do YouTube, que vai ao ar agora, então, quinta-feira da semana que vem. Eu entrevistei o Sidney, que ele é presidente de um... Não vamos falar marca aqui, ou não sei se pode, sabe quem é ele, Ítalo? Sim, sim, sim. Pessoa muito bacana e é um desbravador aí. Eu admiro bastante o trabalho dele. Cara, eu tive uma aula sobre água nessa entrevista. Eu fui lá para entrevistar, acabei aprendendo muito. Uma coisa que ele falou, né? Vou replicar aqui, tá? Vou copiar, plagiar. Como ele disse, 70% de você não é você, é água. Você só tem 30%, né? E aí ele trouxe uma provocação interessante que ele falou assim, como o próprio Ítalo falou, como ela vem embalada a água, né? Ele disse assim, cara, você compra água em embalagens que se fosse colocado vinho ali dentro, ninguém comprava. Ninguém compraria vinho naquelas embalagens porcaria, né? Não, o vinho tem que vir super bem embalado, tem que tomar num copo de cristal. E aí a pessoa compra água numa garrafa de plástico podre, bota num copo d'água de plástico e toma, né? E ainda, chamada água morta, né? E ainda como ele disse, nunca vi. Já viu alguém botar, por exemplo, gelo no vinho ou qualquer. Ninguém tempera o vinho, ninguém tempera a cerveja, né? Agora a água, as pessoas querem temperar a água, querem fazer. Não, só tomo água se for chazinho, só tomo água se for no café. Né? Água pura e de boa qualidade, muitas pessoas não estão tomando, né? Inclusive, já vou convidar aqui, para a gente não se estender no assunto, quinta-feira da semana que vem, no meu canal do YouTube, 1h30, sobre uma aula de água, que não sou eu dando, é um dos caras que mais estuda sobre água. Deixo o convite e, assim, eu confesso, ali eu tomei até medo, viu, cara? Porque eu já era um cara que cuidava da minha água, estou tomando, inclusive, a água dele aqui, que é o filtro que a gente tem na clínica, mas é assustador quando a gente entende que a gente está tomando uma água tóxica, né? Que é o que é oferecido para nós o tempo todo. Eu passei para o Samuel porque eu sabia disso, então ele já estava basicamente aí preparado para essa resposta. Mas, de uma forma geral, além da água, eu falo que a gente precisa também colocar os elementos químicos que a gente precisa. Quando a gente estuda muito a parte de bioquímica, a gente vai vendo a grande importância de repor no nosso organismo as funções metabólicas de vitaminas, minerais, de uma forma geral, colocar aminoácidos também para esse paciente. Mas, levando em consideração esses fatores, a gente tem que levar a importância
de respeitar a suplementação a ser feita para esse paciente quando tem a necessidade clínica adequada. Então, buscando esse padrão dos 5 R's, de uma forma geral, que a gente está, quando a gente fala dessa parte aí do repor, a gente tem que repor o que precisa, né? A água é fundamental para o nosso corpo. Sem água a gente não funciona. Mas a gente também precisa de quê? Minerais, a gente precisa de aminoácidos, a gente precisa de vitaminas, nós precisamos de hormônios, de uma forma geral. E para essas coisas chegarem a funcionar e poder atuar em todo tal famoso ciclo metabólico que a gente fala lá, o mapa metabólico que a gente aprende na época de bioquímica, que muitas vezes quem faz a área da saúde leva a bioquímica, né, com o empurrão da barriga, a gente fala que isso é fundamental. Não tem como a gente não falar hoje, não trabalhar e não apresentar a informação do nosso paciente sem levar o conteúdo da bioquímica e da fisiologia, de uma forma geral. Então, essa parte do reparo eu acho de extrema importância também. Preparar o ambiente que vai estar, né, de uma forma geral ali, mas colocar também a reposição desses nutrientes quando necessário. E aí entra naquele ponto fundamental. Dependendo da urgência, dependendo da necessidade, da carência, a estratégia injetável ela é muito bem-vinda para poder favorecer o equilíbrio, a homeostase de uma forma geral. Sem dúvida. E os dois últimos itens, né, eles se integram aqui. Repopular e reequilibrar. Como é que vocês trabalham essas questões? O reequilíbrio eu penso muito na parte, eu preparei, está tudo organizado de uma forma geral, aí eu entro num processo de uma forma natural que é reequilibrar ele no estilo de vida, mostrar para o paciente que ele precisa de um estilo de vida, mais uma vez, ser enfático com ele, né, da mudança desse estilo de vida para manutenção de tudo que a gente está fazendo no processo geral. E o mais importante, esse é o momento que a gente fala que é o momento de performar. É o momento que a gente pode sim colocar elementos que vão favorecer desde a melhora da parte realmente da energia diária, que vão otimizar mais a biogênese mitocondrial para favorecer mais longevidade, para também proteger os órgãos desse paciente. Quando eu vou começar a performar ele também mais na capacidade cognitiva e quando eu vou dar subsídios para ele poder performar na melhora da massa muscular, na melhora do bem-estar, que vai prolongar a expectativa de vida dele no modo geral. Esse é o ponto meu do reequilíbrio. Né? No reequilíbrio, a própria palavra, né? Tira o rei o que significa o equilíbrio? É a gente entender que saúde ela não se constrói com poucos pilares, né? Com um, vai cair. Com dois, vai cair. 3 é o mínimo para ter uma boa base, mas a gente pode ir muito mais além. Então, o equilíbrio nessa hora que você tirou, eu digo assim, tirou o paciente do fundo do poço. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos lapidar ele com o que é mais delicado. Então, trazer para esse paciente alguns conceitos que hoje dá para falar nessa live, né? Se eu falasse aqui alguns aninhos atrás, eu ia ser queimado em praça pública, falar sobre espiritualidade, gerenciamento do estresse, expansão da consciência, porque isso transita entre o terceiro e o quarto R, porque se o terceiro R já é você dar para o paciente o que está faltando, o que você tem que dar para esse paciente? Você tem que dar vibrações, frequência, que vá fazer com que a célula dele vibre na frequência da saúde. Auto-perdão, gratidão, né? Trabalhar a questão de crença, não importa com quem seja. Com Deus, conversar e agradecer a Deus, né? As pessoas esquecem isso. As pessoas esquecem de agradecer a Deus, esquecem de agradecer pelas dádivas, pelo oxigênio, pelo sol, pela luz do sol. As pessoas gostam muito de pedir, né? Deus, eu quero um melhor emprego, eu quero um carro melhor, eu quero um médico melhor, mas elas não esquecem, elas esquecem o tempo todo que o fundamental é agradecer. Quando a gente agradece, o universo conspira e nos dá em dobro tudo aquilo que nós precisamos. Isso é peça-chave, né? Peça-chave. Trabalhar, eu sempre falo, os três sentimentos mais curativos, né? Perdão, gratidão e autoaceitação. Quando você transita nesse... Até nós médicos precisamos entender que nós somos espírito e estamos corpo, né? É uma inversão. A gente passa o tempo inteiro aqui falando de corpo, 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 mas esquecemos que o corpo é apenas uma vestimenta complexa e muito linda e muito adequada que
o corpo usa para cumprir aqui sua missão. Eu não gosto, meninos, de tocar muito nesse assunto, tá? Mas é inevitável. Toda vida que a gente está aqui tentando prestar um serviço, aparece esse tipo de intervenção e eu quero usar essa intervenção como exemplo para extrapolar para todas as outras do mesmo. Uma pessoa que está aqui conosco, muito obrigado por estar aqui, eu não quero citar o nome, ela diz, resumindo, se você não tem condições financeiras de passar por médicos como o doutor Ítalo, doutor Ribas e doutor Samuel, tá lascado. Olha, eu me permito discordar do que você está colocando aqui. Eu acho que a sua visão está muito limitada e talvez o que as pessoas que estão aqui não perceberam. Tem 3 profissionais que estão há quase 1 hora aqui, utilizando o seu tempo, utilizando o seu conhecimento, utilizando sua boa fé e o seu desejo genuíno de ajudar, e nós não pedimos um único centavo de contribuição, nem eu, nem doutor Samuel, nem doutor Ribas, enviamos Pix para vocês pagarem absolutamente nada por isso aqui. Então eu acho que antes dessas pessoas estarem reclamando, conseguem ou não conseguem marcar uma consulta conosco, elas deveriam entender 2 coisas. Primeiro, nós estamos aqui com o intuito de ajudar a sociedade a tomar melhores decisões a partir do empoderamento da saúde, e a saúde é empoderada através do conhecimento. Depois, se vocês não tiveram a sensibilidade de perceber, 90% do que nós falamos aqui, você não precisa nem sequer pagar a consulta com o médico para poder ter acesso a essas estratégias. Então, ok, as reclamações são sempre muito bem-vindas, mas é muito bom que vocês tenham também a capacidade de aprender a ser gratos. Tá? Não fica esse tempo todo falando desse negócio. Eu não posso pagar a consulta com o doutor I, sim, mas você pode ter um celular, conectar-se com a internet, que senão você não estaria aqui nessa live, e estar aqui recebendo informações que talvez você fosse levar uma vida para amealhar as informações que vocês receberam aqui em 1 hora e um pouquinho de uma live. Então, eu acho que está faltando também, né, um pouco de gratidão às pessoas. Vocês estão aqui, a maioria das coisas que vocês vão passar a praticar depende absolutamente de farmácia, de receita médica ou de consulta médica. Depende de uma coisa chamada informação de qualidade. E é isso que a gente tenta trazer até vocês. Porque nós somos mecenas? Não. Porque eu, Samuel e Ribas temos um ponto em comum. Nós entendemos que o conhecimento é uma bênção e ele precisa seguir o seu curso natural. Ele não pode ser aprisionado. Nós estamos aqui de graça, não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque nós temos um dever espiritual para cumprir com a sociedade e com as pessoas que precisam se apoderar da sua saúde através do conhecimento. Então, eu não vou mais falar nisso, tá bom? Não sei se vocês querem ainda comentar alguma coisa. Só para colocar um ponto, não é passar com um profissional, não é escolher nós como os médicos de uma forma geral. A gente não está aqui para fazer esse papel de vender consulta. A gente está aqui numa forma geral de, igual o Ítalo colocou, de levar informação. Samuel tem um canal no YouTube que ele leva informação de graça para as pessoas, né, de uma forma geral, colocando, né, 500 vídeos de graça, 500. E é uma coisa, o que a gente está claro para todos aqui de uma forma certo seria o Sistema Único de Saúde, o SUS, poder favorecer isso para toda a grande massa. A gente sabe que o SUS ele tem um princípio de prevenção e promoção de saúde, mas isso não dá dinheiro, mais uma vez, isso também não é valorizado. Então, para a gente poder realmente até concluir, não se estender tanto nesse assunto, a promoção e prevenção de saúde ela é acesso a todos, isso é SUS. O que a gente tenta fazer na nossa medicina, de uma forma geral, é levar o conhecimento para as pessoas de coisas básicas. Eu vou ter que gastar com fórmulas, eu vou ter que fazer injetáveis. Não é isso. Cada pessoa ela é personalizada, ela é única. Ela tem uma prescrição médica feita à altura do que ela precisa. Eu já fiz várias vezes uma receita para um paciente, às vezes ter que reformular porque ele não estava cabendo no orçamento dele. E poder readaptar algumas coisas. Lógico, que a gente sabe o que é o melhor para o paciente. A gente quer dar isso melhor para ele. Mas o que tem que deixar claro, quando a gente escolhe fazer prevenção, é muito mais barato e a gente consegue ter mais resposta do que fazer tratamento de doença. Isso é um ponto que eu queria colocar. Então, Peraí. Ribas, deixa eu ler para não perder aqui, ó. Caio Corassari. Eu já vi os 500
querido doutor, e minha vida se transformou e eu nunca passei em uma consulta médica. Então, tá aí o que a gente está falando, entendeu? Ele só teve o quê? Ele teve a iniciativa, né? Porque também tem informação, Atitude, né? não é sinônimo de nada. Se você não aplicar o que você aprendeu, não vai funcionar. E as pessoas têm, né? Porque essa questão de caro e barato é uma questão muito subjetiva, porque ela depende de princípios, crenças, valores. Mas eu parafraseio um dos grandes sábios que institucionou a democracia americana, Benjamin Franklin, né? Uma vez perguntaram para ele: quanto custa o conhecimento? Ele disse: eu não sei, mas o que eu sei é que a ignorância vai ser sempre mais cara. Se você acha caro o conhecimento, experimente a ignorância. Então, é essa mensagem que a gente tenta deixar aqui. Você não precisa de um médico para construir um caminho melhor para a sua saúde. Você precisa de conhecimento. É uma coisa completamente diferente de precisar pagar por um médico particular. Não confundam alhos com bugalhos. E o que nós tentamos fazer aqui é prestar um serviço de alcance social para que as pessoas reflitam sobre o que é realmente o caminho que pode levar a uma melhor saúde. Eu quero deixar aqui 2 convites. O primeiro convite Oba. é que no dia 18 de maio, às 19 horas, nós estaremos transmitindo mais uma aula online que complementa essa tríade de lives que nós fizemos aqui, chamada Terapias Injetáveis para Otimização Metabólica e Hormonal. É uma live imperdível, um momento em que nós vamos juntar conhecimento, informações e trazer para vocês aspectos práticos de tudo que nós conversamos com vocês aqui nesses 2 momentos especialíssimos. E quero deixar aqui o espaço e o momento abertos para que essas 2 joias, pessoas que eu tenho o maior respeito e tenho também no meu coração, esses 2 monstros sagrados da medicina, Samuel e Ribas, possam aqui deixar as suas palavras finais. Oh, vai, Samuca. Seu convidado. Seu Bom, convidado de ordem. então vamos lá. Desde que eu tirei a venda dos olhos, desde a minha formação, né? Essa venda ela foi tirada aos poucos. Eu digo que foi um tecido que foi cada vez ficando mais fininho até que eu pudesse enxergar e realmente fazer o que eu faço hoje no consultório. E para que esse tecido fosse afinando e eu pudesse ter mais capacidade de enxergar, algumas pessoas na minha vida foram extremamente importantes para isso. Pessoas que até hoje eu converso com o cara lá de cima e eu fico perguntando, né? Pô, como que foi, né? Por que que isso apareceu na minha vida? E sei lá, era para ser, como a gente brinca, é o Ribas, né? Quando foi que você escolheu ser um médico integrativo? Não, a medicina integrativa é que me escolheu, né? Nunca escolhi, me sinto escolhido como uma missão para isso. Então, uma coisa importante, eu sou tão grato por eu ter encontrado o meu Ikigai, tão jovem, eu me sinto jovem e já encontrei o meu Ikigai, e isso faz com que eu acorde todas as manhãs com um tesão enorme para sair da cama e para exercer a minha missão como médico. E eu atendo pessoas todos os dias que chegam no meu consultório com 60, 70, 80 anos que não encontraram o seu Ikigai, que não encontraram o seu propósito de vida. Então, eu me sinto tão feliz por isso que eu prometi para mim mesmo que todas as vezes que eu tiver a oportunidade de agradecer por isso, eu não quero perder essa oportunidade. E eu estou dividindo tela aqui, primeiro com um irmão de caminhada. O Ribas começou comigo exatamente no mesmo momento. A gente começou no mesmo dia e a gente teve uma caminhada muito parecida na transição do consultório, né, do plantão, daquele atendimento de emergência, migrando para um consultório e trabalhando com isso que hoje é o que dá brilho para os nossos olhos. E para o Ribas, eu agradeço ele toda vez que eu falo com ele, que é um cara que somou demais na minha vida. Mas, Ítalo, em 2012 eu fiz a tua pós, eu comecei a tua pós, o introdutório em 2012, e eu só não continuei porque eu não tinha dinheiro para fazer a pós depois. Eu fiz o introdutório e esperei para fazer o curso. Ali
você foi um cara que me espancou por 5 dias. Você foi um boxeador. Eu saí cheio de hematoma desses 5 dias. E você me provocou o tempo todo. E você foi uma das peças fundamentais para que eu entendesse o que eu não queria mais fazer. Eu não estava entendendo o que eu queria ser, porque era uma coisa muito nova para mim. Hoje é muito claro, mas na época eu só entendi o que eu não queria mais fazer dentro da minha profissão. Então, eu quero agradecer você imensamente e parabenizar você pelo trabalho que você faz, porque assim como você me boxeou, você é boxeado todos os dias também, porque enfrentar um sistema que movimenta o maior PIB do mundo, a doença movimenta muito dinheiro. E ir contra a doença tem que ter muita coragem. E você foi um dos pioneiros aí corajosos. Então, a minha gratidão imensa, porque você me ajudou a ser o médico que eu sou hoje. Muito obrigado, meu Tá. querido. E Deus retribua em dobro toda a sua generosidade e expressão de gratidão. Ribas, menino. Vamos terminar então, né? Eu queria Vamos. só pedir desculpa aos meus colegas porque deu um problema no meu Instagram, eu não consegui entrar. Estou entrando da longevidade para estar com vocês. E é muito bom estar aqui mais uma vez, podendo levar esse conteúdo, podendo esclarecer algumas coisas. Tá perto do SAMU, que eu falo que a gente cresceu nessa fase da caminhada da medicina junto e com o Ítalo também mais uma vez nessa grande oportunidade. Para quem perguntou, que chegou tarde, né, igual o colega Mauri colocou aqui, a live vai ficar gravada. E para finalizar também, para quem tenha interesse em participar da aula que o Ítalo fez o convite, no nosso Instagram, na própria parte da biografia ali, tem um link de acesso para as pessoas se cadastrarem, porque essa live ela vai ser exclusiva, né, para colegas médicos, para a gente poder esclarecer e vai ser transmitida diretamente no Zoom, tá? Então, obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma noite. Uma E honra. a gente se vê Uma semana honra. que vem. Uma honra. E que esses olhos marejados desta figura samuelesca reflitam em bênçãos, paz, prosperidade e toda conjunto de coisas boas que existem nesse multiverso, tá? Beijos nos corações. Uma honra estar aqui hoje com vocês. Que venham outros momentos assim. Fiquemos Amém. todos com Deus e bora dormir, que a minha melatonina precisa começar a acender daqui a 10 minutos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo para Beijo, todos. beijo. Obrigado, Samu. Tchau, tchau.